Então vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E hoje concluímos este capítulo. João, capítulo 20. E hoje o tema da mensagem é o propósito do Evangelho de João. Quer dizer, é mesmo no fim do livro que nós temos a resposta a essa pergunta. Por que é que o apóstolo João escreveu este Evangelho? Por que é que o apóstolo João escreveu este livro? E temos isso aqui no capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz, é na página 1173, e diz: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bem, então, nós estamos aqui a prosseguir o estudo do Evangelho de João, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e estamos aqui já na parte final para nós podermos aqui aprender e podemos chegar à resposta a essa pergunta: porque é que João escreveu este Evangelho? Porque é que João escreveu o Evangelho este Evangelho de João? A primeira lição que temos aqui é a singularidade de Jesus. Isto quer dizer, Jesus é único. E nós vamos ver que é isso que estes versículos também nos ensinam. Notem bem este versículo que diz: Jesus operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Quer dizer que João está aqui a dizer que ele não incluiu aqui tudo o que Jesus disse ou fez. Nem todos os milagres que Jesus realizou estão mencionados neste livro. E, de facto, a conclusão do livro, capítulo 21, versículo 25, diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Muitas. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros que se escrevessem. Portanto, o que temos aqui em João é apenas um pouco daquilo que Jesus disse ou fez. Quer dizer que na Bíblia nós não temos o registro completo da vida de Jesus enquanto ele viveu aqui na Terra. Não temos. Esta é apenas uma seleção que João tem de 7. Talvez possa parecer que não é, mas João só menciona 7 milagres, sinais da vida de Jesus. O primeiro, lembram-se, Jesus transformou água em vinho. Capítulo 2 tem isso. Capítulo 4, cura o filho de um homem nobre. Depois, Jesus cura, capítulo 5, um inválido no tanque de Betesda. Capítulo 6, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele alimenta 5.000. Jesus andou sobre a água do mar da Galileia. Capítulo 9, cura um cego de nascença. E o expoente máximo dos milagres que Jesus fez e que João registra é depois no capítulo 11, Jesus ressuscita dos mortos Lázaro, que estava morto e sepultado havia 4 dias. Capítulo 11. E quando chegamos aqui ao final do capítulo 20, estes 2 versículos finais, então damos a declaração do propósito. João escreve, porque é que escreveu este Evangelho. E é por isto que ele escreveu este livro. Tem 2 propósitos aqui.
Um propósito é apresentar provas da pessoa de Jesus. E o outro objetivo deste Evangelho é evangelístico. Evangelístico. O primeiro, que é mostrar as provas da pessoa de Jesus, apela à nossa razão, para nós compreendermos, né, quem é a pessoa de Jesus. E o segundo, os milagres, é para nos apelar à fé. À fé. O primeiro é que ele mostra que qualquer pessoa pode acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer pessoa pode acreditar. Baseado aqui naquilo que João escreve, nas evidências, nas provas. E depois ele diz, olha, eu estou aqui a apresentar estas provas e qualquer pessoa pode acreditar. E se acreditar, Deus dá uma garantia. Essa pessoa tem a vida eterna. Vejam, este é o propósito deste Evangelho. Então João expõe aqui para nós esta evidência, esta clareza, que Jesus é de facto o Messias, ungido, escolhido e enviado por Deus do céu. Ele mostra-nos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o único, por isso é que é a singularidade de Jesus. Ele é o único Redentor. E as provas que aqui estão dizem que se uma pessoa acreditar, ela tem a vida eterna no nome de Jesus. Mas João ainda está a dizer mais do que isso com este Evangelho. Está a dizer o quê? Quando ele diz aqui, isto nos versículos 30 e 31, que não há outro nome pelo qual as pessoas podem ter a salvação. Não há outro caminho para Deus. A única possibilidade de alguém escapar do juízo de Deus, o juízo final, é por Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro caminho para o céu, não há outra porta para o céu, não há outra pessoa que pode reconciliar o homem perdido com Deus, apenas Jesus. Ele é o único Salvador. A única pessoa que pode ajudar alguém a escapar do julgamento final e poder ter vida eterna é Jesus Cristo. Portanto, a singularidade de Jesus. Ele é o único. Em João, eu vou ler alguns versículos. Em João 8:24, eu vou ler, também penso que vai estar ali. Nós lemos, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então olhem bem, o próprio Senhor Jesus está aqui a mostrar a sua exclusividade, a sua singularidade. Ele é único, ele diz. Ele podia dizer, olha, eu posso salvar-vos dos vossos pecados, olha, mas se não for eu, há outras possibilidades. Há outras possibilidades. Como nós temos um problema de saúde, olha, podes ir a este médico. Se não gostares, ainda tens aquele. Olha, mas ainda podes ir ao estrangeiro. Ainda podes ir, mas aqui Jesus diz, eu digo-vos, se não crerem em mim, na pessoa que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Então Jesus mostra que ele é uma pessoa única de uma maneira negativa aqui. Mas depois, se nós puséssemos estas palavras de uma maneira mais simples, Jesus está a dizer a qualquer pessoa, tu morrerás em teus pecados, a menos que acredites em mim. Se não fizeres, tu vais morrer nos teus pecados. Eu sou único, não há outra salvação de Deus. Qualquer pessoa que não acredita no Senhor Jesus Cristo vai morrer e não vai ter hipótese alguma de poder ter vida eterna.
Mas Jesus diz a mesma coisa de uma maneira positiva. Olha o que é que ele diz, dizendo que ele é único, não há outro igual a ele. Em João 14,6, Jesus diz: Eu sou o caminho. Ele não disse sou um caminho, sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E agora, olha, ninguém, no mundo inteiro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, estes versículos aqui de João, no capítulo 20, mostram isto mesmo. Querem mostrar a singularidade da pessoa de Jesus. Não há outra revelação de Deus, não há outra revelação de Deus, além daquela que nós temos na Bíblia. Deus não tem nenhum outro livro que Ele tivesse dado às pessoas a não ser este livro. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, não há outro Salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira de poder escapar do juízo final senão pela fé em Jesus Cristo. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Há só um Evangelho, não há outro Evangelho. E além da fé em Jesus, não há outra possibilidade de salvação. E portanto, como Jesus é único, João escreve este livro para dizer assim, olha, Jesus é único, só Ele é o Salvador, só Ele é o caminho. E por isso Deus vai dar-nos aqui provas, evidências, para as pessoas poderem confiar e conhecer esta pessoa única, porque só Ele é que é o Salvador. E é por isso que João escreveu este livro. Não há outro. Versículo 30 diz aí que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. Se nós juntarmos todos os milagres de Jesus nos 4 evangelhos, nós temos registados cerca de 40 milagres. Juntando todos, os 7 de João e mais todos os outros que encontramos nos outros evangelhos, há mais ou menos 40 milagres registados. Mas Jesus, como João diz aqui, esse número não é a soma de todos os milagres que Jesus fez. Porque houve dias em que Jesus fez de certeza só num dia mais de 40 milagres. E houve horas em que certamente Jesus fez mais do que os 7 milagres que estão aqui escritos só no Evangelho de João. Durante os 3 anos da vida de Jesus, a vida dele foi milagre e mais milagre e mais milagre, milagre após milagre, na expressão do poder e da pessoa de Jesus Cristo. Jesus mostrou uma explosão do poder de Deus quando ele viveu aqui. Quem viveu com ele via esta grande realidade. E os 4 escritores dos Evangelhos registram então apenas alguns milagres, mas que nos dão já a evidência da pessoa de Jesus Cristo, mostrando que é muito importante que a pessoa conheça Jesus, entenda quem é a pessoa de Jesus e acredite que Ele é a pessoa que a Bíblia diz que é. Porque se não o fizer, não há outra maneira de poder ter vida eterna, a não ser através da fé em Jesus. Versículo 31. Versículo 31, vemos aqui então o propósito dos sinais, dos milagres de Jesus. O primeiro deles é crer. Porquê é que João escreve estes sinais? Em primeiro lugar, ele escreve os sinais para que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Mas reparem que ele não diz aqui que Jesus fez muitos milagres. Diz que fez muitos sinais. Claro que aqui sinais quer dizer milagres. Mas esta palavra tem um propósito, dizendo que Jesus fez um sinal. Porque o que é um sinal? Um sinal é algo que nos indica qualquer coisa. Por exemplo, um sinal de trânsito. Nós vemos um sinal, diz, olha,
indo naquela direção, vamos chegar ao destino. E depois, quando lá chegamos, até ao destino, temos o sinal, chegamos. Então, os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para a sua pessoa. E quando nós estamos no próprio milagre de Jesus, por exemplo, Jesus estava ali, transformou água em vinho, ou curou um cego de nascença. Quando isso estava a acontecer, então isso era um sinal em que quem lá estava, ou quem lê hoje, nos orienta e nos leva a olhar para Jesus e a ver, mas afinal quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que cura um cego de nascença ou instantaneamente transforma água em vinho, ou anda sobre o mar? Ou fala e uma pessoa morta há 4 dias e sepultada sai de lá a andar? Viva! Uma pessoa que morre, parou tudo, parou a circulação sanguínea, parou tudo, não é? E ela volta a ter a sua vida normal, é uma coisa única. Então, isso eram sinais de dizer, mas esta pessoa é única, a pessoa de Jesus. Portanto, eu só posso acreditar numa pessoa que faz isto. Então, os milagres eram sinais. Vejam, versículo 31. Ele fez muitos estes sinais, foram escritos para que creias. Portanto, não há qualquer desculpa para alguém não acreditar em Jesus. Porque Deus tem o seu livro, que é a Bíblia, que está disponível a toda a gente. A pessoa aqui pode ler sobre a pessoa de Jesus, pode ler sobre estes sinais e não pode simplesmente passar por cima disto e dizer, mas espera, o que é que isto quer dizer? Que sinal é este? É para que tu creias nesta pessoa única, que é, o objetivo final é Deus quer dar-te a vida eterna. E essa vida está disponível através da pessoa de Jesus em quem tu tens de crer. E os sinais que Ele fez ajudam-te e servem para creres em Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E por isso o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo João a escrever desta forma o Evangelho de João. Então vejam bem isto, aqui o versículo 31. João está aqui a escrever e apela à nossa razão para que nós possamos conhecer e reconhecer e concluir sobre a pessoa do Messias, o Redentor, o Salvador. E ao termos essa revelação, a pessoa colocar a sua fé, a sua confiança na pessoa de Jesus, e ao fazer isso, Deus dá-lhe a vida eterna. Deus dá-lhe a vida eterna. É a única maneira. Agora vamos pensar aqui, de que sinais é que João está aqui a falar? Ele diz aqui, olha, ele fez muitos sinais, eu escrevi estes, para que as pessoas creiam e ao crerem tenham vida eterna. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 36, nós lemos assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, está a falar de João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, quer dizer, todos os milagres que Jesus fez, antes de Jesus vir ao mundo, ele e o Pai e ele, vais fazer este milagre e este, e este, e este. Olha, as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, o que é que faz? Testificam de mim que o Pai me enviou. Então João está a dizer, acredita, crê. Cada milagre que Jesus fez foi decidido por Deus ainda no céu e comprova, atesta, este foi enviado por Deus. Este é o Filho de Deus. Não foi ali um milagre para ser assim uma vaidade. Não, fazia parte do plano de Deus. Agora veja o capítulo 6, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti?
que operas tu? Portanto, as próprias pessoas diziam, que sinal, o que é que tu fazes, versículo 30, que nós possamos ver e crer em ti. Isto quer dizer o quê? Olhem aqui, que as pessoas viam os sinais, os milagres de Jesus, o que é que elas pediam a seguir? Faz mais outro. Olha, faz mais outro. Portanto, durante o ministério de Jesus, as pessoas queriam sempre mais um milagre. E cada vez mais milagres. Quer dizer que em todo o tempo da vida de Jesus no mundo, houve milagres na Judeia, na Samaria, na Galileia, mas as pessoas queriam ainda mais milagres. Mais milagres. Nunca foi suficiente. Nunca chegou. Nunca chegou. E quando chegamos ao capítulo 10, versículo 36, vejam, o capítulo 10 vem a seguir ao 9, não é? Quer dizer, é o relato da vida de Jesus. O tempo ia passando. Ele fez uns milagres lá atrás e depois os anos iam passando. Foram 3 anos. Chegamos ao capítulo 10, versículo 36, lemos assim: aquele a quem o Pai santifica e enviou ao mundo, olha, portanto, Jesus uma vez mais a dizer que ele foi enviado ao mundo. Vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Portanto, Jesus estava sempre a dar testemunho, pelos milagres que fazia e porque dizia. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Vejam a importância dos milagres. E apesar de Jesus fazer, muitos não acreditavam, mas ele dizia, os sinais provam que eu fui enviado pelo Pai. Foram então aqui registados para que as pessoas possam acreditar na pessoa de Jesus. Mas agora temos outra lição sobre para que é que serviram os milagres. Para as pessoas crerem, mas também para mostrar a glória de Jesus e a glória de Deus. Serviram para que o mundo pudesse, naquela altura e hoje, ver como Jesus manifestou e mostrou a glória de Deus no mundo quando Ele esteve entre nós. Vejam o primeiro milagre. João capítulo 2, qual foi o primeiro milagre? Transformou água em vinho. No capítulo 2, versículo 11, nós lemos: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e o que é que diz? E manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Os discípulos foram os primeiros a ver os sinais e creram. E diz, Jesus com este sinal manifestou a sua glória. O quão glorioso ele era. Este foi o começo, primeiro dos sinais de Jesus. E à medida que o Senhor ia fazendo outros sinais, eram cada vez mais poderosos, até ao último, que foi a ressurreição de Lázaro dos mortos, havia 4 dias. Qual era o propósito disso? Era para Jesus demonstrar não apenas a sua glória, mas a glória daquele que o enviou, o seu Pai. Quando nós lemos no capítulo 1, versículo 14, que é o início do Evangelho de João, nós lemos assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Irmãos, pensem nisso. Quando Jesus era Deus feito carne, quando ele esteve neste mundo, em tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, podia ser vista a glória de Deus e a glória de Jesus. Jesus realmente foi único. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse era o testemunho de Jesus, cheio de graça e de verdade e de glória em tudo o que ele dizia, em todos os milagres que ele fez. E nós pensamos, e há pouco a irmã Linda Assis estava a dizer, que se tivesse vivido no tempo dos judeus e passasse pelo Mar Vermelho, como é que não ia acreditar? E como é que muitos não acreditaram? Mas aqui muitos acreditaram, mas muitos viram a glória de Jesus, a glória de Deus, em tudo o que ele disse e fez, e não creram.
Então este Evangelho serve para isso. Chegamos ao capítulo 9, em que Jesus continua a expor ao mundo inteiro a glória de Deus. Aqui ele cura um cego de nascença. Capítulo 9, versículos 2 e 3. E vejam a pergunta dos discípulos. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem é que pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A glória de Deus manifestou-se na cura daquele cego de nascença. Foi assim para que as obras gloriosas de Deus se possam ver nele. Temos a mesma coisa com Lázaro quando ressuscitou, no capítulo 11, versículo 4. O que é que Jesus diz na ressurreição de Lázaro? E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade, que era a doença de Lázaro, quando o informaram: olha, o teu amigo Lázaro está muito doente. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Naquele milagre de ressuscitar Lázaro, o que é que Jesus fez? Expôs a glória de Deus e a própria glória dele, a sua própria glória, como o Messias. Portanto, todos estes sinais mostravam a glória de Deus no mundo. Eram demonstrações públicas desse poder divino que não tem explicação. Como é que Jesus ressuscita um morto? Não há explicação. Como é que ele cura um cego de nascença? Ali. Como é que ele cura uma pessoa com uma enfermidade tão difícil ou impossível de ser curada? Não há explicação humana. Mas ali é o poder de Jesus, é o poder de Deus e a glória de Deus a ser mostrada no mundo. Por isso, voltando aos versículos do nosso texto, João está a dizer: eu escrevo estas coisas, estes sinais, para que tu acredites que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora, outra pergunta. As pessoas creram em Jesus? Será que acreditaram em Jesus naquele tempo? Vamos ver alguns sinais, algumas passagens do Evangelho de João, agora que estamos a chegar ao fim deste estudo, que nos vão responder a essa pergunta. Então, mas Jesus mostrou a sua glória, a glória de Deus, eram sinais da prova que provavam que ele era o Messias, e creram. João, capítulo 1, versículo 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael creu. Os samaritanos, capítulo 4, versículo 39. Jesus falou com a mulher samaritana no poço, ela foi dar testemunho e olhem. João, capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. No capítulo 4, versículo 53, Jesus curou o filho de um homem nobre. E vejam, entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João disse: estes sinais foram escritos para que creiam na pessoa de Jesus. Olha aqui as pessoas a crer. Temos também no capítulo 7, versículo 40. Capítulo 7, versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Muitos da multidão creram. Também, capítulo 10, versículo 41 e 42, também da multidão. Lemos. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele.
Voltando para a cura do cego, capítulo 9, versículo 35 e 36, lemos: Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E ele creu em Jesus. Marta, quando Jesus ressuscitou o seu irmão, no capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Creu perante o milagre da ressurreição do seu irmão. Também alguns governantes, no capítulo 12, versículo 42, lemos: Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E aqui nestes governantes temos Nicodemos, temos José de Arimateia, que quando Jesus morreu lá estavam para o tirar da cruz e sepultar. Portanto, muitos creram por causa dos sinais que Jesus fez. No entanto, outros na altura creram, depois voltaram atrás, ou seja, não creram com aquela fé salvadora. Era um tipo, assim, uma espécie de uma fezada. Ficaram assim meio convencidos, mas depois voltaram atrás. Que tipo de fé é essa? É uma fé vacilante, da qual Jesus disse que essa não é a fé que leva à vida eterna. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse assim: Nem todo o que me diz, fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demónios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que a fé que salva, a fé que leva à vida eterna, é aquela que crê e confia verdadeiramente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós lemos, por exemplo, em João capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. É preciso crer, confiar totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Em conclusão, irmãos, ainda hoje é assim. Hoje muitos ouvem falar da pessoa de Jesus, muitos também leem a palavra de Deus e leem sobre os milagres e a pessoa de Jesus. Uns creem, outros não. É por isso que aqui João escreve este Evangelho com este propósito, em que ele diz aqui claramente: eu escrevi este Evangelho. Aqui estão os sinais de Jesus que mostram a sua glória, mostram a glória de Deus, e estes sinais servem para tu acreditares que Jesus é o Cristo, o único Salvador do mundo. E ao creres, tens a vida eterna. Por isso nós perguntamos hoje, irmãos, nós que estamos a chegar ao fim do Evangelho de João, será que tu, perante tudo aquilo que nós estudamos e lemos e ouvimos neste Evangelho de João, nestes 20 capítulos, será que tu podes dizer como André e Filipe disseram no capítulo 1, em que eles foram contar aos outros sobre Jesus e disseram: achámos o Messias, havemos achado o Filho de Deus, e creram e seguiram Jesus. E a pergunta no final deste livro é: achaste já o Messias? Já podes dizer: achei o Salvador, o Filho de Deus, e creio e confio no seu nome. Só assim há perdão, só pela fé em Jesus há salvação eterna.
E eu vou concluir lendo um versículo que o apóstolo João escreveu, mas noutro livro, que é a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 23. Nós conhecemos os mandamentos de Deus. Há um mandamento de Deus muito importante. Diz assim, está aqui em 1 João 3, 23. E o seu mandamento, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, é este. Qual é? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Olha, este é um mandamento. O mandamento de Deus a todo o mundo é, olha, crê no nome do meu Filho Jesus Cristo, que eu enviei ao mundo, mostrou a minha glória, mostrou a sua glória com os sinais e milagres que ele fez. Crê, este é o meu mandamento. É um mandamento que eu dou. Crê. É a única maneira de obter a salvação e a vida eterna. Ou seja, em toda a Bíblia, o mandamento de Deus, como nós estamos a ver agora na escola dominical, a criação, quando Deus trouxe tudo à existência, do princípio ao fim da Bíblia. Lembras lá no livro do Apocalipse? O apelo final no capítulo 21. E quem quiser de graça, tome da água da vida. O mandamento desde o princípio ao fim da sua palavra é crê em Deus, crê no Salvador, crê em Jesus Cristo. Toda a Bíblia está cheia deste mandamento, porque só pela fé é que Deus pode perdoar, é que Deus pode dar a salvação e a vida eterna a qualquer pessoa. Agradeçamos ao Senhor nosso Deus pelo Salvador Jesus Cristo que Ele enviou. Nós agradecemos a graça que nos foi estendida por Deus no Evangelho. Agradecemos porque Deus nos deu a vida eterna, o perdão total na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos.